Bom dia, graças a Deus de Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje está aqui, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, onde diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Vejamos, eu quero falar hoje sobre o nosso tema central é a morte. Mas antes de chegarmos no nosso tema, nós vamos tentar entender um pouco esse texto do autor de Eclesiastes. Uma visão melancólica da vida que ele está descrevendo aqui. Uma visão, como ele diz, olha, é uma mesmice para todos. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao impuro. Ele está descrevendo aqui a ideia das calamidades, por exemplo. Por que acontece? Por que Deus não nos guarda, por exemplo, de uma pandemia que houve? Nós também sofremos a pandemia. Eu, por exemplo, peguei Covid, né? Como muitos de outros. O crente também sofre junto com o descrente. Por que terremotos? Deus não nos livra muitas vezes. Nós somos acometidos dessas coisas. Pestes, coisas que existem, né? Deus faz chover sobre maus e bons também a chuva, as bonanças. Então tudo sucede o mesmo a todos nós. Tem coisas que são oriundas desde o pecado de Adão. Quando Adão pecou, ali no jardim, entrou a maldição do pecado. Então o pecado, a maldição acometeu todos os homens. Então todos nós estamos acometidos de doenças, de enfermidades, de terremotos, calamidades, né, que acontecem. Então todos nós estamos envolvidos nisso. E ele descreve aqui que é como se fosse uma visão injusta. Às vezes nós vemos o ímpio prosperando, às vezes nós vemos o ímpio dando tudo certo na vida do ímpio, e às vezes nós pensamos em nós, que servimos a Deus, temos tantos obstáculos, e mesmo assim nós pensamos haver alguma injustiça. O ímpio vai tudo bem, e ele vive na prática do pecado, deliberada, e não acontece nada muitas vezes. E nós podemos pensar que há ali uma certa impunidade, ou há uma certa... Deus está agindo ali de forma que nós não entendemos. Isso é fato. Mas há sim ali essa visão de que acontece tanto com um como com o outro. Lembra o rico e Lázaro? Ambos morreram. E a morte está sobre todos os homens. Nós temos no Velho Testamento duas ocasiões onde a morte não alcançou Elias e Enoque. Esses dois homens andaram com Deus e Deus o trasladou, o tomou para si. A morte está sobre todos os homens, sobre toda a humanidade. Eu e você estávamos, por exemplo, sujeitos à morte. Mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é que para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que têm a sua esperança em Jesus, para aqueles que são tementes a Deus, que temem o juramento, como ele diz aqui, ao justo, ao puro, ao que busca separar-se para viver com Deus, ao que lança a sua esperança em Jesus, tem uma coisa que não nos acomete mais, que é justamente o nosso tema, é a morte. A morte, ela não pode mais nos alcançar. É algo que eu e você devemos nos regozijar. Por quê? Jesus Cristo disse, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É uma alegria que nós devemos carregar consigo. Porque ainda que hoje nós passemos por tribulações, o ímpio passa por tribulação. Ainda que hoje nós passemos por uma pandemia, o ímpio também passa por pandemia. Nós temos uma esperança que vai além dessa vida. Nós temos uma expectativa que vai além do tangível, do visível, do palpável. Nós temos uma esperança que vamos um dia estar com Cristo. É o que Paulo diz, que o morrer é lucro. Porque estar com Cristo é ganho, é vitória morrer para nós. Porque a morte não nos alcança mais. Paulo também diz aos Coríntios, dizendo assim, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque Jesus venceu a morte. Deus, ele diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Então, apesar de nós termos muitas coisas hoje aqui que somos acometidos, tribulações, doenças, dores, terremotos, guerras neste mundo, nós temos uma esperança que vai além.
é que a morte já não nos alcança mais. A ideia é que quando Cristo morreu ali na cruz, o nosso velho homem morreu juntamente com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. Porém, a Bíblia diz que Jesus não morre mais e nós ressuscitamos com ele. Também não morremos mais. A ideia muito clara que a Bíblia traz é que a vida eterna não vai começar lá na glória, quando nós morrermos, ou quando a ideia de nós passarmos desta era para a nova era, para o reino de Deus, o reino espiritual de Deus na glória. A ideia é que quando nós fecharmos os nossos olhos, nós estaremos com Deus. A ideia do ladrão da cruz. Lembra? O ladrão da cruz, ele disse, mestre, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Depois do arrependimento dele, Jesus diz, olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. No paraíso, ele não foi para a sepultura mais. Ou melhor, ele foi para a sepultura, mas ele não foi para o inferno. O seu espírito foi para Deus. A ideia de Cristo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Os anjos virão na nossa morte, na morte do crente que crê em Deus, que lança sua esperança em Jesus. Os anjos virão e levarão a nossa alma para junto de Deus, como fizeram com Lázaro ali. Os anjos vêm e nos levarão. E nisso nós vivemos, nessa esperança. Então, ainda que nós sejamos acometidos por toda sorte de doenças, toda sorte de coisas ruins aqui nessa terra, nós temos uma esperança. Porém, o ímpio não tem essa esperança. O ímpio parece que ele vai se tornar, a sua impunidade vai ficar impune. Parece que ele vai viver a sua vida aqui, muitas vezes praticando o que é errado e vai dar tudo certo. Mas um dia Deus cobrará ali do ímpio tudo que ele fez por meio do corpo. Mas em nós que cremos em Cristo, nós estaremos livres de toda punição, de toda condenação, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E, além disso, nós também temos o livramento de Deus. Por certo, todas essas coisas aqui, é verdade, nos acometem. Mas nós vemos, hora ou outra, Deus colocando a sua mão, nos livrando. Deus interferindo, nos curando. Deus interferindo, trazendo alívio à nossa dor, nos consolando em meio às aflições. Deus chegando ali e os anjos servindo a Cristo quando ele estava ali no Getsêmani, ou também quando ele estava no deserto junto com o diabo ali, quando ele resiste ao diabo, os anjos vieram e serviram ele. Nós temos o consolo do Senhor. Nós temos o alívio do Senhor para nos trazer alegria em momentos de tristeza. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Então, apesar de nós sermos acometidos por tudo que os ímpios são, nós temos o consolo do Senhor e temos a esperança de nunca mais nós iremos morrer. Vamos orar? Senhor, eu quero orar para que essa palavra faça efeito, Senhor, naqueles que ouvem. Se estão ansiosos, se estão inquietos, preocupados, Pai, console o coração de cada um. Para que eles lancem a sua esperança e expectativa, Senhor, em Jesus Cristo. Lançando toda a vossa ansiedade sobre Jesus. Lançando toda a culpa que possam estar, Senhor, sobre Cristo. E assim o Senhor renove as forças, o Senhor fortaleça, o Senhor direcione, dê ânimo, Senhor, para a vida cristã, ânimo para vencer as batalhas diárias, ânimo, Senhor, para buscar força no Senhor. Pai, em nome de Jesus, traga ânimo à tua igreja, aos teus filhos e àqueles, Pai, que ainda estão sem esperança, perdidos nos seus delitos e pecados, que o Senhor possa atraí-los, Pai, a uma nova esperança, a esperança da vida eterna, que a morte já não nos alcança mais. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Quero convidar você a colocar esse vídeo nos grupos de WhatsApp que você tenha, para que pessoas possam ouvir, possam ser também consolados pela palavra de Deus. Você deixar o seu like, seu comentário, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Deus abençoe. Glória a Deus.